queridos irmãos. Que alegria estar aqui e transmitir um pouco da Palavra de Deus. Eu quero meditar neste domingo e em alguns próximos acerca da oração do Pai Nosso. Creio que essa oração de Jesus tem muito a nos ensinar sobre como orar e como viver. Não apenas orar, viver, principalmente. E faço isso com a certeza de que isso traz e faz bem à nossa vida. A oração do Pai Nosso está no contexto do Sermão do Monte, Mateus capítulos 5 a 7. E o texto da oração do Pai Nosso se encontra em Mateus capítulo 6, do 9 ao 13. Só que como eu vou expor em 3 partes, e esta é a primeira, eu vou trabalhando alguns versículos por vez, tá bem? Quero que você me acompanhe. E já convido você a também ouvir as 2 outras meditações que nós faremos nesse texto. Vamos lá então, Mateus 6, 9 e 10 é o texto que nós vamos trabalhar hoje. Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Começamos aqui com o fato de que Jesus ensinou essa oração porque ele orava muito. Durante toda a sua vida, Jesus orou e bastante a seu Pai. Você encontra orações de Jesus, João 17, você encontra aqui, você encontra quando da ressurreição de Lázaro. Os evangelistas dizem que ele às vezes passava madrugadas inteiras em oração, ou acordava bem cedo, ainda de madrugada, só para se retirar e orar sozinho. Jesus, portanto, tinha uma vida de oração, tanto é que seus discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar, porque viam como seu mestre orava e assim faziam também. Uma outra coisa interessante acerca das orações de Jesus é que elas não são rezas no sentido assim, coisas decoradas são ditas sempre da mesma maneira. Não, as orações de Jesus são sempre espontâneas. Ele fala com o Pai de acordo com a situação na qual ele está vivendo. E nós observamos que é uma conversa com Deus, é um diálogo com Deus. Veja João 17, que é uma oração longa. Ele fala do momento que ele está vivendo, que ele vai ser glorificado, ele está às vésperas de ser crucificado. Ele fala que ele ele completou a obra que ele veio fazer. Enfim, ele fala do seu momento de vida ali. E dessa forma conversa com o Pai. Então, as orações de Jesus são espontâneas, vêm do seu coração, é um diálogo que ele tem com o Pai, e é assim que ele também nos ensina. Não que sejamos contra fazermos orações decoradas, principalmente coletivas, essa mesma do Pai Nosso, né? Podemos orar juntos o Pai Nosso, sem problema nenhum, e é uma oração, e fazermos como oração. Mas o normal nas orações é que você seja espontâneo também. Não que você decore orações e fique repetindo para Deus as mesmas orações, às vezes mecanicamente, sem sentido algum do seu coração, da sua parte. Nossas orações devem ser espontâneas, vindas do nosso coração. É uma conversa com Deus, é uma conversa com o Pai. E é nesse sentido que devem ser feitas. Esta aqui Jesus nos ensinou para que, de fato, soubéssemos como orar. Então, essa aqui é aquela que ele nos deixou como exemplo. E como exemplo, aqui nós vamos examiná-la aqui. Começa com uma invocação, em que ele diz: Pai nosso que estás nos céus. Aqui há uma diferença. Quando você pega a oração do Pai Nosso nas versões protestantes, evangélicas,
E quando você pega nas versões católicas, nas versões, tá, gente? Você observa uma diferença, é o tratamento em relação a Deus. Nas versões protestantes, Deus é tratado como tu, Pai nosso que estás, tu estás no céu. Nas versões católicas é tratada como vós, Pai nosso que estai no céu, estai vós no céu. Então, essa diferença, ela vem da questão das traduções. Por conta da Vulgata, que foi uma tradução do texto grego original para o latim, que era o texto base da Igreja Católica, como ali se traduziu no plural a referência a Deus. Então é sempre vós. Deus é tratado como vós. É sempre no plural. Para enfatizar, veja bem, a grandeza de Deus. Nesse sentido. Só que o texto grego original está o tu. Então a gente vai trabalhar aqui com essa versão do tu, né? Pai nosso que tu estás no céu. Tu, é sempre tu. Venha o teu reino, não o vosso reino. E por aí vai, tá? Começa então Jesus com a invocação. Pai nosso que estás nos céus. Deus é tratado aqui como Pai. E é esse tratamento que Jesus quer que nós tenhamos dele. Deus é nosso Pai. Se você olhar o Antigo Testamento, raríssimas vezes, quando há orações lá, e você pode ver, por exemplo, o livro de Salmos, que contém muitas orações, raríssimas vezes Deus é tratado como Pai. Geralmente é o Senhor, geralmente é o poderoso, é o guarda de Israel, etc. Raramente aparece. Aparece sim uma vez ou outra, mas é muito raro. Com Jesus, essa se tornou a expressão preferida para o relacionamento com Deus. Deus é nosso Pai. Deus é nosso Pai. E a figura de pai naquela época era uma figura expressiva, porque o pai é quem cuidava da família inteira, inclusive dos filhos casados. Era o pai que cuidava de todos eles. O pai tinha autoridade sobre todos eles. Quando Jesus usa a expressão pai, ele está, dentro da sua cultura, olhando alguém. Veja bem, primeiro, que tem uma relação de amor com todos os seus. Por quê? Porque ele gerou esses filhos. Então, ele tem uma relação de amor. Segundo, tem uma relação de autoridade. Ele gerou os filhos. Ele é o pai deles. É ele quem é autoridade sobre os filhos e não o contrário. Então, a figura do Pai nosso é a figura do Pai que está presente. Outra coisa, quando Jesus usa a palavra Pai, ele não usa a palavra comum, Abi, que é a palavra pai, papai, né? Na sua língua. Ele usa a palavra Abba. Abba era a forma como as crianças falavam o nome pai. Então, as crianças diziam Abba. Abba, portanto, era uma expressão que significa pai, mas significa o pai da criança pequena, o paizinho, o pai que acolhe, o pai que coloca no colo. É nesse sentido que Jesus nos ensina, no sentido de Abba, que Jesus nos ensina a nos relacionar com o Pai. Aquele com quem conversamos é o nosso Pai. É Pai. Ele nos gerou em Cristo. Ele nos deu vida. Não só a vida física, ele nos deu a vida eterna, a vida espiritual. Então, ele é nosso Pai. É dessa forma que nos relacionamos com ele. Pai nosso. Agora, o Pai não é Pai só meu.
é Pai de todos nós que seguimos a Jesus, que estamos em Cristo, que fomos salvos pela sua graça. É o Pai de todos nós. Às vezes a gente tem a ideia, principalmente na oração, de que Deus é só nosso, ou que nós somos o filho preferido de Deus. Deus tem muitos filhos, mas eu sou o preferido dele. Então o que eu pedir, ele vai me dar. Não é assim. Ele é o Pai de todos nós. Ele atende todos os seus filhos. O que isso significa? Significa que se eu fizer um pedido específico para mim, eu tenho que ver se esse pedido específico que eu faço não prejudica meu irmão. Porque às vezes não prejudica ou é contra ele. Porque às vezes eu e meu irmão estamos numa disputa em alguma coisa, eu peço por mim, mas o meu irmão pede por ele, ao mesmo pai. Ao mesmo pai. E aí? O pai vai atender a mim ou o pai vai atender a ele? Não é? Duas moças gostam do mesmo rapaz e querem namorar com ele. Então, duas moças gostam do João. Aí, a Maria, ela ora, Senhor, eu quero o João para namorar, para ser meu marido. E a Marta também, eu quero o João. A quem o pai vai atender? Ou não vai atender nenhuma das duas? Uma das coisas na oração, eu posso fazer pedido específico? Claro que posso fazer pedido específico, claro, sem problema. Mas eu tenho que lembrar, nas minhas orações, que Ele é o Pai de todos nós, não apenas de mim. Eu não sou o preferido dele. Ele me ama muito, ele quer o meu bem. Ele me trata lá em cima, mas ele tem outros filhos. Agora, quando Jesus diz Pai Nosso, não é no sentido de que eu contra os outros, não, eu com os outros. O Pai é nosso, o Pai cuida de todos nós. O Pai quer bem a todos nós. O Pai quer a alegria de todos nós. E, nesse sentido, ele é um Pai excelente. Ele é um Pai nota 10, que nenhum pai humano conseguiu ser. Ele é. Ele é o nosso Pai. Agora, ele está no céu. O que significa isso? Que ele é Senhor também. Ele é Pai e ele é Senhor também. Ele é o dono das nossas vidas. Ele é o que governa tudo e todos. Ele está no céu, ele está muito acima de nós. Ele não está no nosso nível. Não é como o Pai humano que está no nível. Ele desceu para chegar a nós. Em Cristo ele fez isso. É verdade. Mas ele está nos céus. Ele é superior a nós. Ele é quem comanda. A vontade dele é que é feita. O que ele quer vai acontecer. Ele dirige a história. Ele dirige a minha história e a sua história. Então, Jesus lembra, Pai nosso que estás no céu. Ele é nosso Pai, mas ele está lá em cima. Ele é quem governa. Ele é quem governa. E não nós. Não somos nós que dizemos a Deus o que é que nós queremos. Como é que a vida deve ser. É Ele quem vai determinar. Mas uma coisa que Ele quer é que a gente participe desse governo dele. Que a gente participe desse estar com Deus. Desse realizar de Deus. Por isso a oração. A oração é uma participação no governo de Deus. É uma participação naquilo que Deus vai fazer. Porque através daquilo que eu oro, Deus vai fazer de acordo com o que eu estou pedindo. Muitas vezes não, ele vai fazer diferente do que eu estou pedindo. Mas aí é com ele. Mas tantas vezes ele fará conforme eu estou pedindo. Por isso, Deus sendo governante, Deus sendo o Senhor de todos nós, Ele nos convida de uma forma, vamos dizer assim, até infantil no bom sentido, tá, gente? Assim, como crianças, a que a gente faça petições, a que oremos. E Ele ouvirá essas orações. Ele vai ponderar nossas orações. Ele vai atender algumas, outras não, quando for pedido.
Mas Ele vai ouvir nossas orações. Ele está interessado nessa conversa. Isso é muito bom. Isso é muito bom para nós. Esse é o nosso alento. Quando oramos, Deus nos ouve. Aí ele diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vir o teu reino e ser feita a tua vontade é a expressão da mesma coisa. Tá? Venha o teu reino, ou seja, venha o domínio de Deus sobre a vida dos homens. Aqui a gente tem um problema. E outra coisa, faça a tua vontade, que a vontade de Deus seja feita no domínio dos homens. Faça a tua vontade na terra como no céu. Ou seja, no céu é feita a vontade de Deus sem problema nenhum, que na terra também. Aí surge o problema. Deus não é o Senhor de tudo? Deus não governa? Por que venha o teu reino? Por que a gente simplesmente não diz, o Senhor manda, está tudo bem. Não vamos nem falar nada porque o Senhor já está mandando. É porque na terra há oposição ao reino de Deus. Na terra há oposição à vontade de Deus. Na terra existe o mal. E o mal é oposição a Deus. Por isso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, é uma expressão que significa, embora o Senhor seja o dono de tudo e governe, o Senhor tem oposição aqui. Os homens praticam o mal, nós praticamos o mal. Portanto, que o teu reino venha para estabelecer os teus valores, a tua vontade. Justiça, paz, alegria, fraternidade, bondade, misericórdia, graça, poder que ajuda. Está entendendo? Então, que esse reino de Deus, que consiste nessas coisas, não consiste em fazer igreja evangélica grande, igreja católica grande, não consiste nisso. O reino de Deus consiste em que os valores de Deus são colocadas na sociedade, são colocadas no mundo mal, são colocadas na convivência dos seres humanos. É isso que significa essa palavra, venha ao teu reino. Quando Jesus vem, ele traz o reino, ele é o representante do reino de Deus. E tudo que for reino tem a ver com Jesus. Tudo que for vontade de Deus tem a ver com Jesus. Dessa forma, nós temos a certeza de que Deus, quando o seu reino vem, fará a sua vontade aqui na terra. Aqui na terra. Ou seja, durante essa oração diz que durante a nossa vida nós vamos lutar, nós vamos agir para que o reino de Deus, a vontade de Deus se manifeste no mundo que ainda é mau. No mundo que ainda tem muita injustiça, muitas dores, muitos sofrimentos causados pelo pecado humano, causados pela maldade humana, causados pela irracionalidade humana. Mas nós, fazendo essa oração, estamos pedindo, Deus, através de nós, através da tua própria ação, vai estabelecendo teus valores em sociedades que em si ainda estão corrompidas, em sociedade que ainda contém a maldade, em sociedades que ainda têm coisas ruins acontecendo. Que o teu reino, que a tua vontade sejam feitas assim na terra como no céu. Essa é a primeira parte, e que Deus nos abençoe a sermos agentes deste reino, sabendo que há um Pai que cuida de nós. Deus abençoe você. Até a segunda parte, tá bom? Um abraço.